a GM começou fazendo carruagem? E aí, o GM. Vamos contar um pouquinho dessa história aí, né? Sim, Bom, não tem tanto tempo assim. Era tudo movido a cavalo mesmo, né? Cavalo de verdade, né? Só tinha carroça, né? puxava carroça, certo? Não tem tanto tempo assim, né? E aí teve um maluco aí que começou a fazer carro o motor a combustão, né? Ah, Se eu não estiver enganado, depois a gente até confere, mas acho que foi o Carl Benz, né? Que, que depois surgiu a Mercedes, né? certo. Mas tem uma história bacana aí da GM pra gente falar, né? Pra gente explorar. Porque a GM, antes de ser GM, né? O cara fazia carroça. O cara que inventou a GM, o cara fazia carroça. Ele era tipo o magnata da carroça, né? O cara Dominava os dominava tudo nos Estados Unidos, a Estados fabricação de Unidos. carroça. Só que aí começou essas fabriquinhas a fazer, na Europa e nos Estados Unidos, começaram as fábricas a fazer o carro, né? Que viria a ser o carro. Então você imagina nessa época, né? O cara se depara com um carro, né? Andando sozinho, sem cavalo, né? Mas Deve ter um, cadê o cavalo, né? deve ter um susto, deve ter sido um susto bem maior do que ver a inteligência artificial hoje, né? É, Bom, aí esse cara que William, se eu não me engano o nome dele, William Duran, que era o dono dessa empresa aí de carroça. carroça, né? Ele quando viu isso, ele falou: "Meu, ferrou, né? Meu negócio vai acabar. Isso aí vai ser o futuro, É, né?" desesperado, O né? cara, o cara é um cara inteligente, né? Visionário, mas ele não era engenheiro, ele era vendedor, né? Era empresário e vendedor, então não entendia nada do assunto. Mas o que ele fez? Ele não foi para cima, né? Foi lá e comprou uma fabriquinha de carro. Depois foi e comprou outra. Se eu não estiver enganado, a primeira que ele comprou foi a Oldsmobile. Depois comprou Pontiac. Depois comprou o que vinha a ser a Cadillac. Foi comprando um monte de fabriquinha. E aí ele fundou a GM. Por isso Hum, General Motors, né? Motores gerais, porque motores gerais. ele tinha um monte de fábrica de Todo, carro várias marcas. e começou a crescer com esse negócio, né? O negócio explodiu, né? Então ele É. abandonou as carroças. O pessoal vai fazer piadinha de que ele faz carroça até hoje, né? Mas ele abandonou as carroças e começou a fazer carro, né? Então ele dominou o assunto enfiou as caras e foi para cima. Foi meio que obrigado a fazer aquilo. Ou faz, É, não e faz. faz o negócio dele ia acabar, né? Só que teve Perfeito. um baita sucesso e o cara realmente conseguiu emplacar, né? Só que o cara, ele realmente era um cara visionário, só que em determinado momento da história, ele foi, ele foi quase praticamente expulso da empresa dele, né? Nossa, Mandaram ele sair, ele perdeu a o comando da empresa, direção. perdeu o comando da GM. Então você vê que coisa maluca, né? Mas ele não se abalou, também não se abalou com essa história. Ele falou: vou dar um jeito aí. E ele sabia que nessa época os carros ganhavam muita fama porque faziam os testes de corrida, né, de Velocidade. duração, velocidade, né? E ele chamou um piloto na época para fazer um novo projeto. Então ele não estava mais no comando da GM, né? E ele chamou um cara para fazer um novo projeto, cara piloto, ele sabia que ia destacar a marca. Não, já era conhecido, né? Só que o cara não estava nem um pouco interessado nisso, né? Ele queria pilotar carro, curtia carro esportivo. Ele falou assim, ó, meio que falou assim, ó, só, a única coisa que eu quero é que a empresa tenha meu nome. Bom, daí surgiu o Chevrolet, né? Chevrolet era o sobrenome do Sobrenome dele. piloto.
Então, assim nasceu a Chevrolet. E o negócio foi um sucesso absurdo, né? Foi tanto sucesso que o William Duran, que tinha perdido o controle da GM, conseguiu pegar de volta o controle da GM e aí jogou para dentro a Chevrolet e virou esse gigante que todo mundo conhece, né? A GM, então, ela era uma empresa multimarcas que incluía, que incluía não, né? Que inclui a Chevrolet até hoje. Algumas a Chevrolet começou com a GM ali junto. Então, foi ali para o início de tudo. Foi. E a empresa explodiu, né? Uma das principais empresas de automóveis do mundo. A GM, acho que de 2000, mais ou menos 2000 até 2010, praticamente estava entre as maiores, né? Acho que vendia na casa de 9 milhões de carros por ano. Então, dominava, né? E, claro, tinha marca espalhada pelo mundo inteiro, né? Na Europa tinha Opel, que depois ela se desfez, né? Mas o negócio era gigantesco, né? Por que era gigantesco, né? Porque depois teve crise nos Estados Unidos, teve uma administração, e a GM acabou perdendo muita venda. Né? Ano passado, acho que eles venderam menos de 5 milhões. Olha a diferença. Se juntar, acho que com as parcerias chinesas, aí dá um pouco mais de 5 milhões. Mas se você olhar, a diferença é muito grande, né? Grande. Mas ainda tem, né? Tá nesse meio ainda. Chevrolet, Cadillac. Né? E assim, a GM, ela, desde o início, ela tinha marcas onde a pessoa ia crescendo, né? Ia conquistando o cliente, né? Ia subindo de vida. E dentro da empresa ela encontrava produtos conforme ele ia subindo de vida, né? Então começava com um Chevrolet, depois ia para um Oldsmobile, depois ia para um Buick, depois ia para um Cadillac. Ia melhorando a situação ali. Sem sair da marca, né? Legal. Então o William Duran realmente foi um cara visionário, né? Sei lá, talvez o que a Stellantis é hoje, né? Um grupo multimarcas, o cara já desde o início já era assim, né? Então, um cara que vendia carroça criou esse império da GM, né? É muito legal, louco, né? Isso, essa história aí. Então, as marcas estão interligadas aí, né? Tanto o Chevrolet quanto o GM até hoje fazem parte da mesma história aí, né? Será que o pessoal sabia alguma coisa parecida, né? Porque aqui na realidade, eu não sei se tem outra marca além da Chevrolet aqui, né? Talvez tenha tido de caminhões. Talvez tenha tido o que? GMC teve no Brasil, não? Tinha FNM, né? Fábrica Nacional. Mas a FNM era subsidiária da Alfa Romeo, né? Então aqui é basicamente a Chevrolet, né? Então a gente não tem tanto acesso à estrutura da GM, né? Mas assim, mesmo aqui vendendo só a Chevrolet, sempre foi uma referência no Brasil, né? Hoje está um pouco apagado, eu acho, né? Todo mundo conhece o Opala, né? Não, o Opala é... O famoso Opala. Isso aí não tinha quem... Você teve um, né, Osmar? Eu tive. Isso a gente pode comentar. Isso era divertido demais, né? Muito legal. Que carro, né? O famoso 6 boca, né? 6 boca. Até hoje, né? Admirado até hoje. Até hoje. Tem uma legião de fãs. Né? O carro muito legal. É sensacional mesmo. Mas é isso. Essa é a história aí da GM e da Chevrolet. Resumindo, né? Legal.